Vamos falar agora de queimadura química. Então, o olho ele pode sofrer lesões irreversíveis, inclusive devido à entrada de produtos químicos, ácidos ou álcalis. Então, quais são os sinais e sintomas desse paciente? Ele vai ter um olho vermelho, uma hiperemia ocular, opacificação da córnea. Então, no caso desse paciente aqui, a gente vê que a córnea não está mais transparente, ela está opacificada, tá? Reduziu a sua transparência. Então, a gente não consegue ver a íris por trás da córnea desse paciente. Esse paciente pode ter dor, pode ter baixa visual, pode ter fotofobia, lacrimejamento, tá? Defeito epitelial, então a córnea, a gente coloca um corante de fluoresceína e joga a luz azul, então vê que tudo corante de verde, porque o epitélio foi rompido, e a opacidade corneana, tá? História compatível, o paciente tem que dizer para você, entrou algo no meu olho. Então, nesse paciente da imagem, você observa que tem areia no olho dele, né? Areia, talvez misturado com cal, talvez até cimento aqui também. Então, isso gerou uma queimadura química nesse paciente, tá? Ele nem lavou o olho aqui, com nada, não foi direto com o produto químico. Então, esse paciente, se ele vem encaminhado de longe para o oftalmo com esse produto químico dentro do olho, até ele chegar no oftalmo, o produto está agindo e gerando queimadura, né? E muitas vezes podem gerar lesões irreversíveis, como no caso desse paciente. Além de cimento, pode entrar água sanitária, pode ser solução de baterias de carro, colas, tinta, medicamentos orais em gotas. Então, por exemplo, o paciente às vezes pega um frasco de dipirona, acha que é o colírio de glaucoma e pinga no olho e gera uma queimadura química, tá? Então, a conduta, tá? O que que você vai fazer? Primeira coisa é lavar, tá? Se não tiver soro fisiológico, você pede para o paciente lavar o olho em água corrente. É melhor água do que água sanitária. É melhor água do que cimento, né? Então você orienta que ele abra o olho debaixo da torneira e lave mesmo, tá? Tá? Principalmente em casa. Assim que acontecer, você tem que lavar com água. Se você não tiver soro fisiológico, você vai lavar com água, tá? Chegou no posto de saúde, chegou no plantão para você, você vai pegar 2 litros de soro fisiológico, 4 frascos de 500 e vai lavar esse olho para tirar o máximo de moléculas da substância química que esteja lá presente, tá? Se você souber fazer a eversão palpebral, que eu ensinei para vocês, e o globo ocular estiver íntegro, tá? Então você faz a eversão e lava também lá naquela conjuntiva palpebral, da pálpebra superior também, lavar com soro, tá bom? Retira, aí no caso você pode retirar, nesse caso aqui dessa areia, aqui desse cal, desse cimento, você pode retirar com um pouquinho de cotonete ali, delicadamente, né? Ok? Se não sair na lavagem, mas geralmente na lavagem, você lava bem, o soro sai. E o que que você vai fazer? Mandar esse paciente para casa? Não. Jamais você vai mandar para casa um paciente que teve queimadura química. Você vai realizar as medidas iniciais de lavagem, né, com soro fisiológico e encaminhar para o oftalmo, ok? Com o olho aberto e orientar a lavagem no translado. Você pode entregar um lubrificante ou algumas ampolinhas de soro fisiológico para o paciente ficar lavando até chegar no oftalmo. Você encaminhou, por exemplo, numa ambulância, né? Então ele vai pingando até lá, até chegar lá, tá? Com o olho aberto. Por que a gente não faz curativo aqui na queimadura química? Porque se você fizer curativo, você vai estar concentrando aquela substância no olho. Então o paciente tem que lacrimejar e limpar e jogar soro e tirar. Então você tem que estar com o olho aberto para poder aquela substância ser eliminada o máximo possível, ok? Então aqui é um outro exemplo de um paciente. Aqui é uma imagem oftalmológica, então a gente jogou a luz azul, pingou o colírio de fluoresceína e jogou a luz azul. Então, na luz azul, delimita de verde toda a área de queimadura. Então, tudo isso aqui que está verde foi a área de queimadura. Então, queimou a conjuntiva e queimou a córnea também, certo? Então, esse paciente tem que lavar bem com soro, tá? E encaminhar para o hospital, com o olho aberto. Agora, falar um pouco de queimadura por radiação ultravioleta. Então, a luz, ela também pode queimar o olho, tá? Exemplo, solda elétrica, então o paciente vai fazer aquela solda elétrica, né, tentar soldar um ferro com ferro, e aquela luz brilhante, até se você observar de longe, está andando aqui no carro e observa alguém fazendo esse serviço, de longe ela incomoda, imagina de perto, né? Então essa luz queima bastante. Então qualquer exposição também excessiva à luz solar, né, ou à luz artificial pode gerar essa queimadura. A dor que o paciente vai sentir, ela não se inicia no momento que ele se expôs à luz. Isso é uma característica dessa condição. Ele se inicia horas após a exposição. Então, o paciente sente muita dor, porque algumas horas após a exposição, o epitélio corneano ele descama. Então, as terminações sensitivas de dor ficam expostas. Então, dói muito. Tá? Além disso, o paciente sente fotofobia,
lacrimejamento, olho vermelho, espasmo palpebral, ele fica fechando o olho assim com força de tanta dor, porque com o olho fechado ele sente menos dor. Defeito epitelial puntiforme, que isso a gente já observa no microscópio, e sensação de corpo estranho, tá? Então a gente observa esse paciente. Esse paciente é um paciente que eu recebi com queixa de ter olhado para a sonda elétrica. Alguém foi saudar alguma coisa para ele, ele ficou lá perto observando, né? Então, sem óculos de proteção, né? Eles têm aquele capacete com aquele vidro escurecido, né? Que protege dessa luz. E esse paciente ficou lá olhando sem proteção. Então, o que que a gente observa na ectoscopia, tá? A gente observa um edema da pálpebra, aqui com o olho fechado, aqui com o olho aberto, e o olho vermelho, e o paciente com dor. Então, é isso que você observa. Então, os pacientes que não usam EPI, isso acontece. Os que usam, não acontece, tá? Então, você tem que orientar os pacientes a realizarem o uso do EPI se forem estar perto ou mexer com esse tipo de coisa. Qual o tratamento que a gente faz? A gente usa pomadas antibióticas, curativo, a gente fecha o olho, geralmente por 24 horas, tá? No outro dia já está melhor, tá bom? Porque com o olho fechado, a córnea começa a cicatrizar, então o paciente melhora rápido. Pomadas de antibióticos sem corticoide, ok? Lubrificantes oculares também, analgesia e avaliação oftalmológica. Então, você pode, embora você não consiga excluir que tem algum pedaço de ferro ali naquela solda elétrica, tá? Você vê que o olho está íntegro. Então, você pode colocar uma pomada só com antibiótico, pomada oftálmica, tá? Um lubrificante, fechar com curativo, fazer uma analgesia no paciente, passar um dipirona, um paracetamol e já encaminhar direto para o oftalmo. Esse paciente tem que ser visto sim para o oftalmo. Para a gente no microscópio observar essas lesões. Então, se vocês conseguirem observar, aparentemente parece que está tudo azul, né? Aqui na córnea, aqui verde é o acúmulo do líquido fluorescente, é normal. Mas se você observar com atenção, a gente vê vários pequenos pontinhos verdes aqui, ó, vários. Então, esses são os pontos de descamação do epitélio, né? Com as terminações de dor expostas e o paciente sente muita dor. Então, por isso, ele precisa ser visto pelo oftalmo, tanto para delimitar o tamanho dessas lesões, né? Como para observar se não ficou nenhum corpo estranho ali que não dá para ser visto a olho nu. Então, vamos agora falar da